bem-vindo ao Fragmentos de Teologia em 5 minutos. Hoje nós vamos discutir, vamos conversar um pouco sobre um aspecto bastante interessante, importante, e que vem sempre através de perguntas de católicos. Nós temos sempre essa dúvida, e a dúvida é a seguinte: pode um cristão católico pedir para ser cremado? Pode uma família católica, por exemplo, cremar o seu ente finado, querido? Então nós vamos discutir um pouco essa questão. E para isso nós vamos partir de 3 documentos da Igreja Católica. O primeiro se chama Piam et Constantem, e foi um documento no período de Paulo VI, de 1963. O segundo documento é de 1983, o Código de Direito Canônico. E o terceiro, de 1992, é o Catecismo da Igreja Católica. Vamos partir daquele mais próximo do Catecismo, então? Se nós pegarmos o número 2299, veremos que ele está falando a respeito dos mortos, a respeito do respeito que devemos ter aos mortos. Se diz assim: os corpos dos defuntos devem ser tratados com respeito e caridade, na fé e esperança da ressurreição. Essa é a base, é a premissa fundamental. O respeito e a caridade na fé e na esperança da ressurreição. O enterro dos mortos é uma obra de misericórdia corporal que honra os filhos de Deus, templos do Espírito Santo. Um pouco mais à frente, nós entramos no mérito da questão. A Igreja permite a cremação se esta não manifestar uma posição contrária à fé na ressurreição dos corpos. A esse respeito, é importante recordar que durante um tempo se manifestava em certos grupos o desejo de contrariar o dogma da ressurreição dos corpos, como se a cremação pudesse contrariar a ressurreição prometida para os últimos tempos, que é um completo absurdo. O Deus que ressuscita uma pessoa do seu túmulo, né, dos ossos secos, também ressuscita essa mesma pessoa do pó incinerado numa cremação. Então esse aqui foi o catecismo. Se nós formos então para o documento do Código de Direito Canônico, eu tenho aqui no computador, ele diz o seguinte no seu número 1176, parágrafo 3º. A Igreja aconselha vivamente que se conserve o piedoso costume de sepultar o cadáver dos defuntos. No entanto, não proíbe a cremação, a não ser que tenha sido escolhida por razões contrárias à doutrina cristã. Portanto, se o Código de Direito Canônico diz que, exceto no caso de uma escolha por razões contrárias à doutrina cristã, em especial a ressurreição dos corpos, ao dogma, é porque a cremação, ela é, pelo menos, não sendo neste caso aqui, ela é lícita. No entanto, o próprio Código de Direito Canônico afirma que a Igreja aconselha vivamente que se conserve o piedoso costume de sepultar o cadáver dos defuntos. Portanto, o Código se volta para a história da Igreja, né? Desde o início, Cristo teve o seu túmulo, o túmulo vazio é um sinal, uma imagem muito bela da ressurreição. Depois os apóstolos tiveram os seus túmulos, né, as suas sepulturas, e assim tantos cristãos, santos, né? Então é uma tradição muito bela essa de sepultar os mortos.
Mas é preciso também afirmar que a igreja não se opõe à cremação, que seja, a menos que seja neste caso, né, escolhida por razões contrárias à doutrina cristã. Bem, se o se o catecismo fazia um link, ela faz um link ali nas suas notas ao Código de Direito Canônico, este Código de Direito Canônico faz também suas as palavras do documento do período de Paulo VI. O documento está aqui nas minhas mãos. É uma instrução do Santo Ofício. E é um pouquinho longo, né? Mas entre outras coisas diz o seguinte: não se trata, pois, de algo intrinsecamente mal ou contrário em si à religião cristã. Foi o que a igreja sempre pensou, continua o documento. Portanto, a igreja, desde 1963, não é mais contrária à cremação, a menos que esta manifeste um ódio à fé cristã. Superstições, por motivos de superstições, etc. Então essa é uma verdade que precisa ser explicada, porque muitos cristãos católicos pensam que é um pecado, se a pessoa for cremada, ela está fora da comunhão da igreja, etc. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que afirmar. A segunda é, no entanto, que a igreja, ela vivamente anima os seus fiéis a que façam a sepultura tradicional, ou seja, aquela no cemitério, com o túmulo, etc., o corpo, missa de corpo presente, etc. Agora, se por algum motivo a família ou o próprio defunto previamente deixa a sua vontade de ser cremado, então existem pelo menos duas condições que devem ser satisfeitas. A primeira, não deve ser por motivo de oposição à fé católica, por superstição, ou enfim, contra a ressurreição dos mortos, etc. Essa é a primeira. E o segundo é que as suas cinzas sejam depositadas num lugar digno. O lugar digno por excelência para se fazer isso são as urnas dos cemitérios. São os lugares mais apropriados. Porque são aqueles lugares em que as pessoas voltam a se recolher junto ao local que o seu ente querido foi enterrado, a recordá-lo respeitosamente na oração, etc. Então, esse é o local por excelência. Mas pode ser um outro local, por exemplo, pode ser um local de memória, né, um memorial. A igreja não aconselha que as cinzas do finado sejam levados para casa, depositados ali em algum local em casa, etc. Mas que seja normalmente colocado, assim como se faz, por exemplo, quando o próprio defunto enterrado de forma tradicional, chega a um certo momento que se recolhe os restos mortais, né, depois de 3, 4, 5 anos, às vezes muito mais, se recolhe ali, se coloca numa pequena urnazinha e se deixa ainda ali, né? Muitas vezes para desocupar a gaveta em função de um novo sepultamento. Aguardo você na próxima quinta-feira. Boa semana.